A você, meus irmãos e irmãs aqui presentes na Basílica Histórica, e a vocês também que nos acompanham pela rede Aparecida de Comunicação, saudações em Cristo Redentor. Que bom estarmos juntos nesse momento de oração, momento em que a gente reza não só por nós, mas também rezamos e devemos rezar sempre por nossos irmãos e irmãs. As leituras de hoje nos provoca a sermos misericordiosos com os nossos irmãos, assim como Deus é misericordioso para conosco. Nós aprendemos aqui na profecia de Daniel a interpretar aquele povo, observar aquele povo que praticava o mal, a injustiça, e por isso sentia vergonha. Estavam envergonhados pelos pecados, pelas maldades, pelas coisas ruins que praticavam. Todo aquele que opta pelo pecado, ele ou ela tem esse sentimento de vergonha, porque sabe que o pecado o afasta de Deus. O pecado maltrata o nosso próximo, não permite que vivamos em comunhão, em diálogo, em respeito com os outros. E a gente sabe muito bem que o desejo de Deus não é esse para nós. Vamos ter atenção para o pecado que cometemos, sentir vergonha por ele, mas também aqui na profecia, pelo profeta Daniel, a gente compreende uma coisa que nós temos que ter sempre em nossas mentes, em nossos corações. Nós vamos aprender que todo aquele que comete o pecado vive afastado de Deus, vive envergonhado. Mas nós também devemos ter uma questão importante para a nossa vida, que é a humildade. Saber que nós somos pecadores, reconhecer isso em nossa vida. Porque quando a gente não reconhece o pecado em nós, não nos reconhecemos como homens e mulheres de pecado, a gente acaba caindo numa arrogância, numa prepotência. Somos às vezes pretensiosos, nos achando melhores do que os outros, como se nós não cometêssemos nenhum erro, nenhum pecado. E tudo isso que eu acabei de dizer também é pecado. A arrogância, a prepotência, a vaidade, tudo isso leva ao pecado. Então, ter essa humildade. Somos homens e mulheres de pecados, envergonhados pelo pecado que cometemos. Mas devemos ter em nossa mente esse sentido de pertença a Deus. E por mais que cometemos alguns pecados, nós devemos reconhecer em Deus a sua infinita misericórdia para conosco. Reconhecer que Ele nos acolhe, que Ele nos quer próximos dEle. Deus não fica olhando o nosso pecado, mas a nossa atitude. Pecamos sim, reconhecemos pecadores, mas agora nós vamos tomar uma atitude diferente. Pedir o perdão, a reconciliação, e fazer o movimento ao contrário. Ao invés de nos afastarmos de Deus, estar próximos dEle, buscar estar com Ele, buscar estar com os nossos irmãos. E aqui é tão bonito quando a gente aprende que devemos ser misericordiosos com os nossos irmãos, da mesma forma que Deus é misericordioso para conosco. Nós devemos ter na nossa mente, meus irmãos e irmãs, que Deus Pai, Ele nos deixa exemplos, ensinamentos, preceitos. Aqui na primeira leitura, nós temos os seus mandamentos, a sua lei, a sua aliança. Então, portanto, nós devemos sempre estar atentos. Estamos seguindo de fato os mandamentos, a lei de nosso Deus? Estamos vivendo na aliança com Ele? Estamos de fato promovendo bem a caridade? Estamos fazendo aquilo que é bom,
aquilo que nos une, aquilo que é fraterno, aquilo que ajuda o ser humano a caminhar com mais alegria, que ajuda o ser humano a caminhar com cabeça erguida. Nós devemos sempre observar isso em nossa vida. Devemos observar se as nossas atitudes são agradáveis a Deus, porque Deus nos ajuda nesse movimento. Aprender do Pai aquilo que é bom e repetir aquilo que é bom com os nossos irmãos. Deus é amoroso para conosco. Devemos reconhecer isso em nossa vida, para que também sejamos amorosos com os irmãos. Isso é importante, isso é necessário. Isso é sinal de humildade, isso é sinal de que somos e devemos observar toda a sua lei, todos os seus preceitos. Deus, nosso Pai, nos quer bem. E por isso, devemos então escutar a sua palavra com carinho, com respeito. No Salmo, destaco a primeira estrofe: não lembreis as nossas culpas do passado. Não ficamos presos ao passado daquilo que cometemos. Nós devemos esquecer disso, porque Deus nos lava do pecado, Ele nos purifica, Ele nos devolve a vida. Então aquilo que é passado é passado. Devemos continuar caminhando com alegria, porque nós temos um Deus tão bondoso, que olha para os seus filhos, que quer o bem de cada um de nós. Então, com alegria, com a cabeça erguida, sem vergonha daquilo que nós cometemos, porque Deus é maior. Deus é maior que o nosso pecado. Então, esqueça daquilo que é passado e busquemos uma vida nova. Agora na quaresma, tempo de renovar o nosso coração, as nossas atitudes. Devemos então refletir cada vez os nossos gestos, as nossas ações, para poder seguir com alegria, viver na alegria do Evangelho, na alegria de sermos irmãos, irmãs, na alegria de ter um Deus bondoso, que não castiga, que não pune, mas quer os seus filhos junto dele, caminhando de mãos dadas, com uma esperança, promovendo o bem, a caridade e o respeito. Isso é importante para a nossa vida. Buscarmos sermos humildes através daquilo que Deus deseja e nos ensina. Portanto, é tão bonito e necessário para a nossa vida reconhecer: não lembreis as nossas culpas do passado, porque a gente tem uma vida nova, uma vida renovada em Cristo, uma vida renovada no nosso Deus, uma vida renovada pela ação do Espírito Santo. Portanto, devemos sempre fazer essa revisão de vida e nos converter, todos os dias buscar a nossa conversão, porque assim Deus deseja para nós. Ele não quer que nos afastemos daquilo que Ele deixa como ensinamento, como um preceito. Deus não quer que nós rompemos a aliança com Ele. Por isso o pecado nos afasta, porque quando pecamos e buscamos continuadamente permanecer no pecado, a gente rompe a aliança com Deus. Mas lembre-se sempre, embora pecadores, Deus não nos trata como exigem as nossas faltas. Ele trata com carinho, com ternura. Deus é fraterno para conosco. Deus respeita o coração do ser humano, respeita a nossa vida. E portanto, seguir com a cabeça erguida, porque vivemos na alegria do Evangelho. E por falar do Evangelho tão curtinho, mas tão significativo, Jesus ainda vai nos indicar: sede misericordiosos com os nossos irmãos e irmãs, assim como Deus é misericordioso conosco. Não julgar o nosso irmão. Às vezes a gente quer julgar o outro sem conhecer a sua história,
sem conhecer a sua luta, sem conhecer as suas batalhas. Nós devemos sempre observar o que está acontecendo e, ao invés de julgar o outro, acolher, respeitar, perdoar. Devemos fazer isso sempre, por mais difícil que seja. Por mais difícil que seja perdoar o nosso irmão, nós devemos sempre observar a sua história, antes de julgar, antes de condenar, antes de atacar, antes de apontar. Ao invés de julgar o outro, por que não fazer o movimento de ajudar o outro, de acolher, de entender o que está acontecendo com ele? Portanto, meus irmãos e irmãs, quando a gente julga sem conhecer a história dos nossos irmãos e irmãs, a gente cai no preconceito, no pré-julgamento. Isso não é o desejo de Deus para conosco. Devemos observar, sim, as nossas atitudes, e que elas sejam atitudes de bondade, de amor, de caridade, de respeito. Assim é o desejo de Deus para conosco, assim Jesus nos ensina, assim Jesus nos indica. Vamos observar cada vez mais a nossa própria vida, no sentido de fazê-la dela melhor, de fazer da nossa vida serviço a Deus, serviço à igreja, serviço aos nossos irmãos e irmãs tão pequeninos, às vezes fragilizados, abandonados, marginalizados. Devemos sempre colocar a nossa vida em função do próximo, e aqui a gente aprende tudo isso: respeitar, ser misericordioso, claro, ser atento, ser acolhedor, abraçar, visitar os nossos irmãos, escutar, estar com ele no dia a dia, fazendo aquilo que é bom, multiplicar todos os ensinamentos de Deus para conosco. Então, quando chamamos Deus de Pai, e nós como filhos e filhas, devemos repetir os seus gestos, assim como as crianças, quando estão crescendo, aprendem com os pais as primeiras palavras, o seu jeito de ser, de agir. Nós devemos também, como cristãos batizados, nós adultos, aprender com o Pai, esse que é bondoso para conosco, e repetir os gestos de bondade para com os nossos irmãos e irmãs. Jesus vai chamar a atenção de cada um de nós. Cuidado para não julgar, porque nós também seremos julgados. Nós também seremos medidos. Nós também seremos provocados, seremos consultados, seremos avaliados. Então, que a nossa conduta, a nossa vida seja bonita, seja de promoção de paz, de justiça, que a gente possa cada vez mais multiplicar a amizade social, o respeito entre os outros, acolher o próximo que sofre, acolher os nossos irmãos e irmãs que passam por mazelas e tantas dificuldades. O nosso primeiro momento, a nossa primeira atitude é julgar, é apontar, criticar, mas meus irmãos e minhas irmãs, aqui pela profecia de Daniel, aqui pelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, em seu Evangelho, nós aprendemos a observar o que Deus é em nossa vida. Se Deus é bom para conosco, vamos devolver bondade aos outros. Se Jesus fala que não é bom julgar os nossos irmãos e irmãs, por que vamos fazer isso? Porque nós vamos fazer o caminho contrário que o Cristo nos ensina, nos indica. Portanto, nesse tempo de Quaresma, vamos sempre refletir cada vez mais as nossas atitudes. Estamos de fato seguindo aquilo que Jesus nos ensina? Estamos seguindo o caminho que Ele nos aponta? Estamos trabalhando para permanecer na aliança com nosso Deus? Estamos buscando estar junto dos nossos irmãos e irmãs, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, mas vencer tudo isso para seguir de cabeça erguida, com alegria, seguir
com Deus no coração, com Jesus morando em nós, porque, como nos lembra a campanha da fraternidade, que fala da moradia, pois Ele veio morar entre nós, deixar que Jesus more em nosso coração, em nossa vida, assim como Maria, nossa mãe, fez. Maria acolheu Cristo em sua vida, Maria acolheu Cristo em seu coração, Jesus fez morada em seu coração. Nós também devemos fazer esse gesto de carinho, de amor, de acolhida para com Cristo, porque quando acolhemos Cristo em nosso meio, em nossa vida, em nosso coração, a gente tem a vida transformada, a gente faz coisas novas, esquece do passado que nos prende, e Cristo dá essa liberdade para continuarmos caminhando, vivendo na alegria do Evangelho, proclamando a sua boa nova do Evangelho. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o que eu posso ajudar nesse momento é justamente isso: estejamos atentos às nossas atitudes, não nos preocupemos com o cisco nos olhos dos nossos irmãos, mas observem as traves que tem nos nossos os próprios olhos, porque nós devemos não julgar, porque também seremos julgados, mas somos convidados a ter uma vida nova, transformada a partir do que Cristo nos ensina. Ensina a ser misericordioso, ensina a ser bondoso, ensina a caminhar para o Pai junto dos irmãos, não de uma forma individualizada, mas juntos. E como a gente pode caminhar junto para o reino do Pai, dos nossos irmãos? Sendo testemunhas uns dos outros, falando do amor, falando o quão Deus é importante para nós. Eu tenho certeza que Deus já operou milagres, maravilhas e misericórdias em sua vida. Por que não ser multiplicadores disso? Ser testemunha dessa misericórdia que Deus teve na nossa vida, na sua vida, da bondade que Ele teve para conosco. E assim, com este sentimento de gratidão a Deus, também transmitir a tantos homens e mulheres que precisam cada vez mais também ser tocados pela presença de Deus em suas vidas, ser tocados pela presença do Espírito Santo e pelos ensinamentos, pela presença também de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.